Oi, meu nome é Gabriel O meu nome é Sofia. Olá, meu nome é Diana. e esse é o Sociologia em Podcast. Hoje em dia, é muito comum a gente ouvir falar do negacionismo, das fake news, dos terraplanistas, dos antivacinas. Parece cada vez mais difícil distinguir o que está ancorado na nossa realidade e o que não tem nada a ver. Às vezes, parece até mesmo que o verdadeiro é inatingível, que o mundo dos outros não é o mesmo que o nosso. Quem já tentou convencer um parente ou amigo a tomar a vacina sabe bem do que eu estou falando. Do ponto de vista das ciências sociais, isso é uma controvérsia desde o século passado. Já rolou muito papel e tinta por aí, mas a conversa continua. Deixa eu te falar um minutinho do meu amigo Bruno Latour, antropólogo francês que fundou a área de estudos da ciência. Ele tem muita coisa a dizer sobre isso, até mesmo porque a ciência está no olho desse furacão. Em todos os seus anos de trabalho ao lado dos cientistas, Latour chegou a uma conclusão: a ciência não descobre a verdade absoluta, aquela com V maiúsculo, até porque essa verdade não existe. O trabalho das ciências é muito mais bonito e mais complexo. Elas constroem redes de acesso ao mundo. Nessas redes, tem humanos, animais, bactérias, máquinas, números, dinheiro, controvérsias, artigos, revisão de pares e um montão de coisas mais. É através dessas redes que as cientistas conseguem se relacionar com o que estudam e construir conhecimento sobre isso. Mas Latour não está falando que as verdades não existem. Pelo contrário, ele sabe muito bem que a ciência, através das suas redes, possui um processo rigoroso de distinção entre verdades e falsidades sobre o mundo. Mas esse processo é longo e demorado, cheio de discussões, e não parece nem um pouco com aquela ideia de cientista maluco e solitário que descobre uma cura para o câncer sozinho que a gente vê nos filmes. Latour também acha que as verdades científicas não são as únicas válidas. As religiões também têm verdades, assim como a política e até mesmo a ficção. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não adianta ficar procurando uma verdade única sobre o mundo em vão. Melhor é a gente aceitar que o mundo é múltiplo e tem espaço para várias verdades nele. Peraí, mas então qualquer coisa pode ser verdade? Não é bem isso que o Latour está falando. Para ele, cada modo de existência, quer dizer política, ciência, religião, tem sua própria maneira de diferenciar o que é verdade do que é falsidade. Tá, mas por que eu estou falando isso? Você pode estar me perguntando. O que isso tem a ver com a onda de negacionismo que estamos vendo hoje? Bem, isso tem a ver porque ainda hoje as pessoas esperam da ciência a verdade absoluta, fatos inquestionáveis, e isso a ciência não consegue entregar. Por isso, para muita gente, a ciência é mentirosa, já que ela não dá respostas simples sobre o mundo. Além disso, quando as pessoas não entendem o processo longo e cheio de controvérsia da ciência, elas podem, por exemplo, tomar um artigo científico como prova definitiva de um fato. No caso das vacinas, por exemplo, muitos antivacinas utilizam um artigo científico publicado em 1998 para afirmar que vacinas causam autismo em crianças. Essas pessoas ignoram que várias outras pesquisas concluíram que esse artigo estava errado. Por isso, Latour acredita que se a gente aceitar que a verdade não é simples e absoluta, vamos aprender a compreender e valorizar o processo trabalhoso das ciências. Mas já chega de teoria, né? A gente não veio aqui só para falar disso. Convidamos para a conversa uma pesquisadora que buscou compreender o que as pessoas no Brasil estavam falando da vacinação. Bora conhecer ela? Então, eu sou Isis Umbelino Walker. Tenho uma formação de enfermeira, sou formada em enfermagem pela Unicamp e agora acabo de concluir meu mestrado em saúde global na Universidade de Amsterdã, na Holanda. Então, isso significa que eu não estou morando no Brasil, que eu estou morando aqui na Holanda, abaixo, mais ou menos 6 metros abaixo do nível do mar. Muito legal, Isis. E será que você podia contar para a gente um pouco mais de quais foram os seus objetivos da sua pesquisa aí na Holanda? A minha dissertação de mestrado teve como tema investigar como que a desinformação é enquadrada e articulada no WhatsApp relacionada com as vacinas de Covid-19. Então, o que eu estudei o período que antecedeu a vacinação no Brasil. Então, a vacinação começou em janeiro, então eu analisei o período de novembro e dezembro para justamente captar
esse momento antecessor do início da vacinação, que na literatura fala que é o período em que a hesitação em vacinar está no ápice. Então, eu tentei capturar mais ou menos esse cenário, e foram grupos públicos do WhatsApp, então isso significa que não tem como eu saber o que você trocou de mensagem com seus colegas, com a sua família, são grupos públicos políticos. Foi isso que eu investiguei, esse foi o tema da minha pesquisa. Bom, então, Isa, você podia falar um pouquinho pra gente quais são os métodos que você utilizou para poder realizar essa pesquisa e também por que que você escolheu, né, pesquisar as mensagens no aplicativo do WhatsApp? A escolha do WhatsApp se deu porque é no contexto brasileiro, é onde as pessoas mais buscam informação, e não só informação geral, mas também informação de saúde, é onde o brasileiro está consumindo mais informação. Então, esse foi um dos motivos. E o outro motivo é relacionado à desinformação mesmo, que é também reportado na literatura como a mídia onde a desinformação no modelo mais nocivo, mais conspiratório, é lá que acontece. Então, esse foi o motivo. Agora, a metodologia, esses grupos públicos de WhatsApp, eles são monitorados. Então, o que que a gente faz? Tem um monitor do WhatsApp e ele funciona de uma forma muito similar quando você vai fazer uma revisão de literatura, em que você coloca lá os seus termos de busca e aí o período em que você está procurando essa informação, e aí ele vai te dar um resultado. Então foi dessa forma que eu fiz. E aí, a metodologia, ela também foi feita de forma sistemática. Isso significa que se você, Diana, se você, Sofia, forem refazer essa pesquisa, vocês vão encontrar os mesmos resultados que eu, se vocês colocarem os mesmos termos. E aí, como termo de inclusão e exclusão, eu optei por só olhar as mensagens que foram disseminadas mais de 10 vezes, porque por uma questão pragmática mesmo, que eu não ia dar conta de ler todas as mensagens, então eu escolhi isso como um critério de inclusão. E aí, nesse período, para vocês terem uma ideia, usando os termos vacina e Covid-19, vacina e seus similares, né? Então, Coronavac, Pfizer, a vacina da Janssen, todas esses termos que fazem parte, né? A gente identificou mais ou menos 10 mil mensagens. Isso não quer dizer que essas 10 mil mensagens são falsas, mas dá para você ter um pouco da ideia de como isso permeou as conversas nesses grupos públicos no WhatsApp. E aí, então, dessas 10 mil mensagens, 200, eu filtrei, né, as que tiveram 10 compartilhamentos ao menos, e aí a gente chegou num número de 379 mensagens. E aí, quando você tenta ver se elas são, porque no WhatsApp tem muita mensagem falsa, mas também tem coisas verdadeiras, né? A gente identificou que tinham 239 mensagens que tinham um conteúdo falso. Então, foi mais ou menos assim que eu estruturei a coleta de dados. Isis, você mencionou que o WhatsApp é o principal meio de consumo de informação relacionados à saúde. Como isso se deu? Você tem alguma literatura que te indicou isso? Eu não vou te saber dizer precisamente agora o autor, mas é um refrão comum em pesquisa em saúde, não só aqui no Brasil, mas também em outros países similares com contexto brasileiro. Então, por exemplo, a Índia, Filipinas, até mesmo a Espanha. Tem bastante estudos mostrando que o WhatsApp é o lugar onde que as pessoas interagem, justamente também por causa de como essa plataforma é estruturada. Então, quando a gente está no WhatsApp, geralmente a gente recebe essa informação de pessoas que a gente gosta, pessoas que são próximas a nós, são nossos familiares, nossos amigos. Então, isso acaba que também dando essa ideia de que aquilo é verdade, ou de aquilo veio de uma fonte segura, porque minha mãe, meu irmão, meu amigo, ele vai me mandar uma coisa que é fidedigna, que é real. No Brasil, em específico, tem uma questão também social de internet,
porque quando você tem o aplicativo baixado, inclusive muitos já vêm até instalado no celular, você não precisa usar o pacote de dados para você trocar mensagens no WhatsApp, muitas operadoras, né. Então acaba que as pessoas acabam consumindo as notícias que chegam por ali. E aí é interessante você também perceber que ela não tem depois o recurso de internet mesmo, né, de acesso, de depois checar se aquilo é verdadeiro ou falso. Então tem ainda esse outro aspecto particular do cenário brasileiro. Muito interessante. Que coincidência, eu acabei de ler um livro que trabalhava mais ou menos nesse sentido de WhatsApp, mas não com a saúde, mas com a política. Não sei se vocês viram, o da Patrícia Campos Mello. Ele, nossa, Sim, virou um best-seller. Você leu, Isis? Eles, li sim. nossa, é fantástico. Eles falam como o WhatsApp influenciou as eleições e como essa ferramenta assim, de disseminação até dos outros mercados que eu tinha falado, da Índia e outros países que também se comunicavam por esse sentido. Então, nossa, super atual, cara, super incrível esse tema. Deixa eu ver. Me empolguei. E a próxima pergunta, então, é o que seria a desinformação? É o mesmo que fake news? Porque aqui se fala muito de fake news, né? Eles podem ser considerados como sinônimos, sim, fake news e desinformação, porém, o fake news ele acaba sendo um termo muito vago, né? Você só tem a informação é falsa. A desinformação, por outro lado, ela vem junto com ela vem de uma perspectiva teórica que classifica o tipo de informação falsa. Então, a desinformação, segundo essa classificação, é de uma autora, uma jornalista, isso vem da comunicação, esse conceito. É uma autora que chama Waldo, e ela classifica de 3 formas esse conteúdo falso e nocivo. Classifica como a misinformação, a má informação e a desinformação. Então, a misinformação, ela acaba sendo a informação que é só falsa. Então, é uma classificação que ela está relacionada com a intencionalidade da mensagem. Então, voltando, a misinformação ela é só falsa, mas ela não tem a intenção de nenhum mal. Então, ela dá exemplos assim de coisas, uma interpretação errada de um fato, ou é um rumor. Inclusive, isso vale para a comunicação, assim, tradicional, jornais. Então, sabe aqueles clickbaits? Que você clica e aí você vai ler a notícia, não tem nada a ver com o que tinha na chamada. Então, isso acaba sendo a misinformação. A má informação é um conteúdo distorcido. Então, a informação, ela é verdadeira, é uma coisa que aconteceu, só que essa coisa que aconteceu, esse fato, ela é tirada do contexto. E a desinformação é o tipo mais nocivo de, entre aspas, fake news, que é a informação que tem uma intenção nociva de te enganar, de enganar alguém ou até mesmo de prejudicar uma pessoa, uma nação, uma organização. E é aí que entra as teorias de conspiração, por exemplo. Então, não só as teorias de conspiração, mas quando a gente pensa em imagens, sabem quando recorta uma imagem da pessoa e coloca ela em uma outra situação? Esse tipo de conteúdo manipulado mesmo. Então, por isso, quando a gente fala em desinformação, é um termo que te dá mais contexto quando comparado com o fake news. Porque a fake news é um termo que surgiu lá em 2016, com a eleição americana, com Trump. É nesse contexto bem político, assim. E aí, depois, mais para frente, foi se desenvolvendo essa perspectiva teórica mesmo sobre o assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo, acho, para as pessoas entenderem melhor. Por exemplo, essa desinformação, aquela coisa distorcida, aquele caso famosíssimo, eu não sei se vocês lembram, que o Dória saiu com uma máscara normal e colocaram a bandeira da China por cima. Vocês lembram desse caso? Aí já linkaram com a Coronavac, nossa, e foi aquele auê na época. Então, isso seria um exemplo de desinformação, né? Que é manipulado, assim. Sim. E aí você vê que tem você vê a intenção por detrás da ação, né? A intenção de prejudicar o governador do estado de São Paulo, né?
e prejudicar também a Coronavac, de certo modo. Mas eu vou dar um exemplo de má informação, porque eu acho que é importante fazer essa distinção. Específico para o caso da vacina, por exemplo, quando assim falam vacina da Pfizer, pessoa é vacinada contra a Pfizer e morre de ataque do coração. A pessoa morreu do ataque de coração e ela tomou a vacina da Pfizer. Mas não foi por isso que ela morreu. Não foi o ataque do coração não foi desencadeado pela vacina da Pfizer. Mas aí fica assim bem, você vê que tem essa internacionalidade também de enganar, mas usando a verdade. O próprio Bolsonaro, eu acho que usou dessa estratégia, eu acho que perto desse exemplo, assim, com o resultado dos testes da vacina, se não me engano. E em relação a esse âmbito da desinformação, né? Muitas vezes a gente olhando de fora, sem estar imerso nos métodos científicos, a gente pode até fazer certos links entre desinformação e o medo da vacinação. Mas quando a gente trabalha com dados, às vezes, muitas vezes a gente acaba se encontrando com respostas muito diferentes, né? Então a gente gostaria de te perguntar, com base no que você pesquisou, né, se há uma relação entre a desinformação e a hesitação com a vacina, a hesitação em se vacinar da população. Sim, posso contar sim, mas exige sempre cautela, né, nessa interpretação do que eu vou dizer a seguir. Porque vamos voltar um pouco para entender que é um recorte, né? O que eu estudei são 2 meses, então essa informação diz respeito a esse recorte de novembro a dezembro. E então, quando eu fui fazer minha análise dessas 239 mensagens, eu classifiquei elas com um tipo de hesitação em vacinar. Então, eu classifiquei hesitação em vacinar relacionado à transparência, à eficácia, à segurança da vacina, conceitos relacionados a valores morais, no sentido de da liberdade. Eu como cidadão tenho a liberdade de escolher ou não de tomar a vacina. Dentro disso, a gente tem que lembrar que tem agora esses outros 3 conceitos de informação falsa, de fake news. Então, a gente tem a misinformação, a má informação e a desinformação. Então, quando a gente faz essa análise de correlação, é dentro desse contexto, dessa análise temática, dentro dessa classificação de informações falsas. E sim, nós encontramos uma relação com a desinformação para 2 elementos. A gente encontrou a desinformação, que é o tipo mais nocivo, uma relação com a transparência, uma relação com a eficácia. E a má informação teve uma relação positiva com os valores morais. E aí eu vou dar uma contextualizada para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando eu falo de segurança, o que eu encontrei na minha pesquisa foi que as questões relacionadas com segurança estavam também correlacionadas com a vacina da Pfizer. Então, quando você pensa nas vacinas que estavam disponíveis nesse período para o Brasil, a gente tinha a Pfizer, a Janssen, a Coronavac e a de Oxford. As 4 vacinas classificadas pelo laboratório, né? A gente viu que a Pfizer estava relacionada com essa questão de segurança, essa tecnologia nova do mRNA, a ideia de que isso poderia, de certo modo, mudar o seu código genético. Então, quase todas as mensagens tinham a ver com a segurança e, por sua vez, a segurança tinha a ver com a desinformação. No entanto, a Coronavac, que é a vacina da Sinovac com o Butantan, ela tinha a ver com a transparência. Então, questões relacionadas, por exemplo, à ideia de que o governador do estado de São Paulo e o governo chinês tinham um plano de alguma forma, se beneficiar ou lucrar com essa vacinação, ou até mesmo a ideia de que a China criou o vírus e já tinha, muito antes da pandemia, desenvolvido essa vacina para enriquecer. Então, está conectado com isso e, portanto, também conectado com a desinformação, relacionado. E, por último, a gente tem as questões de valor moral, que é a ideia da liberdade de tomar ou não tomar a vacina. Isso estava conectado com, vamos dizer assim, qualquer tipo de vacina
contra o coronavírus. Então, quando as mensagens se apresentavam, elas não definiam um fabricante, um laboratório, um país, não falava a vacina de Oxford ou a vacina do Dória, não. Eles colocavam a vacina contra o coronavírus. E aí era essa ideia de que principalmente o Supremo Tribunal Federal, o pessoal do parlamento, do Congresso, do Judiciário, a ideia de que eles iam, de alguma forma, forçar você a tomar vacina contra o coronavírus a qualquer custo. E aí ela é conectada com uma informação, por quê? Porque a vacina do Brasil é obrigatória. E ela é obrigatória não agora em 2020, ela é obrigatória desde 1975. Ela é uma herança da ditadura, essa prerrogativa, essa legislação. E por exemplo, se você quer prestar um concurso público, você tem que apresentar, se você for contratado, a sua carteira de vacinação. Então, são sanções e obrigatoriedades que já estão presentes na sociedade há muito tempo. Então, por isso que é má informação, porque ela é uma coisa real, é obrigatório sim você tomar a vacina, porém distorcido. Essa ideia de que isso é novo e a ideia de que o governo vai a qualquer custo colocar essa vacina no seu braço. Então, é bem interessante você ver que não é só conectado com os tipos de informações falsas, mas também é conectado com o fabricante e a nacionalidade da vacina. E é interessante também um achado que me surpreendeu, porque o movimento anti-vacina, ele era muito relacionado com, por exemplo, questões de autismo, ou a degradação do seu corpo, questões religiosas, de que, sim, se Deus enviar uma praga, eu irei morrer por ela, né? Então, eu não quero impedir o plano de Deus, então, portanto, não irei me vacinar. Conectado, assim, muito com isso. E esse tipo de discurso não aparece no debate relacionado às vacinas contra o coronavírus. E mais do que isso, assim, mais no contexto, eu achei que eu iria encontrar mais coisas sobre a vacina da Oxford e da AstraZeneca. E ela não aparece, bem assim, bem timidamente. E a vacina da Janssen, que é a da Johnson Johnson, aparece uma vez, assim, na análise. E é interessante porque eu, morando aqui num contexto europeu, a gente vê que é o oposto. A vacina AstraZeneca aqui, ela tem a percepção, ela é de que ela é a pior, é ela que não tem a transparência, é ela que não tem a eficácia. Enquanto no Brasil, no contexto brasileiro, você vê que não, aparece de uma forma, nem aparece, né? Então é interessante também como é um problema não só do Brasil, é uma coisa que o mundo está vivendo, essas diferenças de contexto da história recente, mas também o contexto do movimento por si só, né? Você já comentou, assim, a parte das teorias da conspiração, e a gente queria saber se você se deparou com isso, com teorias da conspiração na sua pesquisa. Sim, sim, a gente encontrou teorias da conspiração, sim. Como eu disse, a teoria da conspiração é a desinformação, né? É o tipo mais nocivo dentro da classificação que a gente adotou. Então, ela se aparecia, vou dar por exemplos, assim. Vou começar com o exemplo da Coronavac. Esse refrão de que o governador do estado de São Paulo tinha alguma espécie de acordo com o governo chinês para lucrar, ou a ideia de que a China queria dominar o mundo e, de alguma forma, ela manipulou esse vírus do coronavírus aí num laboratório e distribuiu para lucrar. Tinha também a ideia de que isso era, de alguma forma, um caminho para a ditadura da esquerda comunista global. Da Pfizer, tinha teorias de conspirações relacionadas muito com questões sexuais. Então, por exemplo, assim, se você tomar
a vacina da Pfizer, tinha uma que usava exatamente esse termo, falava que as suas bolas iriam ficar murchas, ou que as suas crianças não desenvolveriam características secundárias sexuais, e aí elas seriam mais mansas, mais calmas. Isso era de alguma forma a ideia de que uma forma de impor essa ditadura da ideologia de gênero. Então, isso era um plano para conseguir instaurar um mundo em que não houvessem homens e mulheres. Também se apresentou na ideia de que esse grupo tinha que proteger o governo federal. Então, se a gente não ajudar o presidente da República, ele não tem o que fazer, porque o Judiciário e o Supremo Tribunal Federal quer a todo custo que todos sejam vacinados, quer nos usurpar dos nossos direitos, porque eles estão conectados com a esquerda e querem impor essa ditadura progressista. Então, assim, as teorias de conspirações estavam presentes, sim, inclusive a frequência das desinformações é a mais proeminente, mas, como eu disse, a má informação, que é essa distorção de uma informação real, né, ela estava, assim, juntinhas, assim, quase que empatando no ranking de qual apareceu mais, mas sim, eu encontrei muitas teorias de conspiração. Eu fiquei curiosa para saber se tem alguma relacionada à religião ou ao cristianismo, porque eu pessoalmente já escutei pessoas falando, sei lá, que a vacina tem um chip do demônio, esse tipo de coisa. Fiquei curiosa para saber se você encontrou isso. Essa teoria da conspiração do chip é bem famoso, mas eu não encontrei do chip, falando exatamente sobre um chip. Eu encontrei essa que eu disse frequentemente, falando que ia tirar a sexualidade das pessoas. Isso eu encontrei bem. Agora, em relação ao cristianismo, tinha mais a ver com a liberdade. Esse de tomar ou não tomar a vacina, ou se você é um bom patriota, você não vai tomar essa vacina, porque ela tinha mais a ver com o patriotismo do que com a religião, o discurso. Por vezes, algumas das mensagens eram assinadas assim, um bom direitista, ou um homem de família, um bom cristão, mas, assim, conectar a vacina com a religião eu não encontrei, eu encontrei só de uma forma, assim, permeando o discurso. Assim, a gente está conversando aqui sobre essa desinformação e sobre hesitação em vacinar, e eu fiquei curiosa, você acha que todas as pessoas que não querem se vacinar ou que têm assim, hesitam em se vacinar, elas podem ser consideradas antivacina? O hesitação em vacinar é um sinônimo para o movimento antivacina. Aí vai depender da literatura que você adota para conversar sobre esse tema, para dialogar. Então, eles são equivalentes, né? Agora, eu acho difícil a gente traçar essa conclusão a partir da pesquisa que eu realizei, porque eu só olhei as mensagens, eu só olhei o conteúdo das mensagens, eu não olhei a interação, as reações. Então, pode ser que alguém compartilhou, disseminou, reenviou para alguém e aquela pessoa se vacinou. Não tem como eu dizer que por compartilhar essa mensagem você vai decidir não se vacinar. Agora, o que essas mensagens elas mostram, que a gente pode assim inferir de certo modo, é o que está por trás dela, porque eu costumo dizer que a desinformação é um ruído. Se você tira o absurdo, se você tira o absurdo mesmo, né, que está por trás dela, você consegue entender o medo, a preocupação que está por trás, por exemplo, da Coronavac, da Pfizer ou das vacinas de Covid-19 em geral. Você consegue traçar essa análise. Então, o que a gente observou? Eu não sei se essa pessoa vai vacinar ou não,
Mas o que eu consigo dizer é que por essa mensagem ela tem o quê? Não confia nas instituições, não tem confiança na segurança da vacina, porque se ela está compartilhando que vai tirar as características sexuais dela, ela não confia que essa vacina é segura. Então, esse tipo de conclusão e de inferência a gente pode traçar como um apontamento. Agora, rotular como um anti-vaxxer, um disseminador de fake news, eu acho que não acaba não contribuindo muito com o debate, com o diálogo, de entender o que está por trás desse tipo de desinformação. Eu acho bem curioso, porque realmente, por exemplo, a vacina, né? A pesquisa e tudo que está por trás de construir uma vacina é uma coisa científica, né? Enfim, a parte de um método científico. E a gente vê que hoje a gente encontra muitas pessoas duvidando do método científico, questionando ele, questionando a ciência de um modo geral, né? E eu sempre, assim, queria saber se nas mensagens que você encontrou, você viu alguma coisa relacionada a isso, o questionamento de como a vacina foi feita, mensagens sobre que ela não funciona porque foi muito rápido, duvidando da veracidade da vacina baseado no questionamento da ciência. Sim, eu encontrei sim mensagens com essa desconfiança de todos os tipos de instituição, da instituição de pesquisa, da própria Organização Mundial da Saúde, ou a ideia de que o Bill Gates estava financiando o George Soros. Com essa desconfiança, ela é palpável, assim, em quase todas as mensagens. Mas acho que é importante também lembrar que esse discurso, essa desconfiança, ela é potencializada por uma liderança. E quando eu digo liderança, eu digo o núcleo do governo federal. Porque eu posso ter ela aqui, guardadinha dentro da minha cabeça, mas quando eu vejo a autoridade máxima do país legitimando e reafirmando esse tipo de desconfiança, ela se traduz claramente nas mensagens, citando o nome do presidente da República. O presidente da República falou isso, portanto, caminharemos nessa direção. Então, tem esses dois aspectos, diria três, né? A desconfiança das instituições, essa liderança do discurso pelo núcleo do governo federal, e, por último, que esse refrão da segurança da vacina e de ela ter sido desenvolvida de uma forma muito rápida, ela é um elemento, sim, mas do ponto de vista da história, do processo de vacinação, é comum. Isso não é particular da vacina contra o coronavírus. Ela tem relação para qualquer outro tipo de vacina. Essas inseguranças em relação à segurança e de forma mais discreta, com essa desconfiança das instituições. E aí a gente também, se você for lá particularmente o contexto brasileiro sobre vacina, é interessante notar, isso é uma inferência empírica, eu não tenho como falar que isso é a minha interpretação. Isso tem muito a ver com o processo democrático brasileiro. Então, se a gente volta para a revolta da vacina em 1904, em que tem um motim do público e dos militares contra a vacinação de varíola no Rio de Janeiro, você vê que a motivação também era de desconfiança das instituições. E aí, com o processo de redemocratização, lá em 1989, 1990, e com a constituição do SUS, né, o nascimento do SUS, você vê o trend, né, da taxa de vacinação no Brasil subindo vertiginosamente, assim, ó, subindo, 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 subindo. E aí lá para 2012, 2013, o que está acontecendo na política brasileira? A gente vê a fragilidade dos processos democráticos com o início do impeachment de Dilma Rousseff. Você vê também que a taxa de vacinação começa a baixar. E aí a gente começa a ver o quê? A gente começa a ver surto de catapora, a gente começa a ver surto de meningite. Então, eu acho que seria interessante investigar como que a fragilidade da democracia também interfere na cobertura vacinal. Porque a vacina, ela está
principalmente no Brasil, em que ela é majoritariamente, e que bom, a gente tem um Programa Nacional de Imunização forte, bem estabelecido, em que em toda cidade tem uma sala de vacina, ela é dada, distribuída, programada pelo governo. E se eu não confio no governo, e se o próprio governo fala que eu não posso confiar nessa vacina, por que eu vou tomar? Então você vê que, assim, saúde sempre está ligada com a política, ela não é separada, né. E vacinar é um ato político, né. É você dizer: "Eu confio na ciência, eu penso não só em mim, mas eu também penso na sociedade, naqueles que vivem ao meu redor". E é interessante você notar isso um pouco de forma empírica, é uma leitura minha, não é algo que eu achei no meu estudo, né, que ela está conectada, assim, com o processo de democratização do Brasil e suas fragilidades. Nossa, eu concordo com você, sabia? Porque eu também percebo que essa desconfiança nessas instituições é geral. Por exemplo, desconfiam da OMS, que eu já ouvi falar que a OMS é comunista, aí já não acatam mais o que a OMS fala, de usar máscara. Aí falam do... Aí tem essa briga política, né? Desconfiam da mídia. Aí eu percebo que as pessoas não confiam nas informações que saem na mídia, mas confiam mais no que sai no WhatsApp, pelos familiares. Aí a pessoa fica realmente nessa confusão, né, de informação, porque ela é enxurrada de informação dos dois lados e não acredita na mídia, então fica mais sujeita a fake news, né? Sim, e é isso que é explorado, né. Foi o que elegeu o presidente da república, foi apostar nessas desconfianças, porque elas são reais e elas são legítimas, assim. Eh, não é um absurdo você desconfiar diante do que a gente está vivendo, desse contexto. Mas é aí que entra o diálogo, a conversa, é entender o que está por trás desse ruído que é a desinformação. E achei muito interessante essa questão que você usou, né? Que você estava falando sobre a política. E com isso, eu queria fazer uma pergunta para você relacionada às ciências humanas e o papel disso, né? Você, como uma pessoa da área da saúde, fez a sua pesquisa a partir desse viés. Mas apesar de hoje em dia a ciência como um todo estar sendo desvalorizada, a gente também tem, por outro lado, as ciências humanas sendo, acho que mais desvalorizada ainda e muitas vezes até não sendo vista como ciência, né? Uhum. Então, eu gostaria de saber qual foi, se as ciências humanas, né, ciências sociais tiveram um papel na sua pesquisa, e a literatura, um pouco da literatura, pelo menos, que você usou, para as pessoas saberem, né, que as ciências humanas, sim, elas têm um papel muito importante e também dialogam muito com as ciências biológicas, e nesse papel da gente compreender a sociedade e muito mais além da sociedade, né, o próprio comportamento em relação à saúde das pessoas. Sim, sim, absolutamente. As ciências humanas são imprescindíveis para a gente entender nossa condição de mundo, nosso contexto, porque a vacina, vamos pensar assim, né? O hard science, né? Você desenvolver a vacina no laboratório com jalequinho branco, óculos, o estereótipo do cientista. Ela acontece ali no laboratório, mas eu acho que o coronavírus é um exemplo de que demonstra bem, assim, a importância de não se fazer ciência sozinho, porque o cara desenvolveu uma tecnologia nova de vacina, o cara e a cara, né, porque foram uma cientista, alemã e um cientista turco. Juntos, eles desenvolveram uma vacina com uma tecnologia nova do mRNA. Parabéns, gente, sensacional, viva a ciência. Mas não adianta nada ele ter desenvolvido essa vacina se ninguém for tomar ela. E para isso a gente precisa das ciências humanas. E o coronavírus deixa isso assim escancarado, né? Aí vai ter a questão do acesso, a questão da equidade, a questão geopolítica. Não se tem como fazer ciência olhando só para o seu campo, para a sua disciplina. Eu entendo que saúde pública, principalmente, a gente trabalha de mãos dadas com as ciências sociais.
E foi desse viés, foi dessa perspectiva que eu desenvolvi esse estudo, né? Não só do campo de vista social, de desenvolvimento humano, mas também do ponto de vista de comunicação, em que trouxe conceitos de jornalismo, Então, assim, a mensagem é que não dá para você hoje, século XXI, pensar só no seu laboratório, ou pensar só na sua disciplina, porque o mundo é muito mais complexo do que isso, né? E dando um gancho, que acho que eu não respondi muito bem a sua pergunta. A gente viu também nas mensagens esse descrédito na ciência, né? Você vê esse tipo de discurso de desconfiança, o que também quando eu digo instituições, não é só a instituição Governo do Estado de São Paulo ou a instituição Governo Federal, é tudo que isso abrange, o que inclui a ciência. E a ciência faz parte da sociedade e faz parte de uma instituição, como as universidades. Então, ela está dentro desse descrédito por parte desse grupo. A gente tem que tomar cuidado com as generalizações, né? Esse grupo em específico parece não confiar. Agora, se a gente aqui conversando, nós três, nós confiamos na ciência, então tem que tomar cuidado com essas generalizações. Por último, a gente tem uma pergunta um pouco capciosa, né? A nossa pergunta é se você tem alguma sugestão, assim, sobre como as pessoas que estão escutando, a gente, enfim, todo mundo, o que a gente pode falar para as pessoas na nossa vida que não querem se vacinar ou que estão desconfiadas, assim, o que a gente pode dizer para tentar convencer as pessoas a aderir à vacinação, porque a gente sabe que, enfim, é muito importante, né? E tem sempre alguém na nossa vida que tá lá naquele grupo de WhatsApp, que tá recebendo as mensagens, que tá achando meio esquisito esse negócio da vacina, tomou muito rápido. Enfim, você tem alguma sugestão ou algum comentário? Para começar, eu acho que a gente não tem que ter a pretensão que a gente vai conseguir convencer alguém. De uma perspectiva, assim, bem freiriana, bem Paulo Freire, de que você está partindo do pressuposto de que você sabe mais que o outro. E, na verdade, a maior conclusão que eu tenho desse estudo é que esses medos, essas dúvidas, elas são legítimas, porque se a gente for olhar só para os fatos, realmente essa vacina foi produzida muito rápido. E é natural a gente querer entender mais como assim essa tecnologia nova, como que funciona. E eu acho que tem que partir a conversa dessa perspectiva. Realmente, sim, voltar para a pessoa, realmente, essa vacina concordo com você, foi feito muito rápido. Mas me conta mais, por que você está com medo? Esse não partir da perspectiva do embate, porque é por isso que a gente está nessa situação, e é a estratégia que esse núcleo do governo federal usa de reforçar esse medo, de reforçar ou você é a favor da vacina ou você é contra a vacina. Não tem esse meio, ou você é um anti-vaxxer ou você ama a ciência, mas não, gente, assim, parece uma coisa meio kumbaya, vamos dar todos nós as mãos, mas de verdade, assim, eu lendo as mensagens, eu entendo a desconfiança nas instituições dentro desse contexto de impeachment, de militar, de golpe, vai ter golpe, não vai ter golpe, teve golpe, não teve golpe, fora não sei quem, apoia não sei o que lá. É um ambiente permeado por insegurança. E eu acho que a ideia não seria de convencer, seria de entender de onde vem esse medo. Por que você não quer vacinar? E a minha sugestão bem prática não seria fazer isso por WhatsApp, seria de você pegar o telefone, ligar, fazer uma videochamada, ir para um lugar aberto com sua máscara, caminhando, e ter essa conversa verdadeira, assim, da perspectiva de que não sou eu, não sou o dono da verdade. Entendo. É assustador mesmo essa vacina do mRNA. É verdade, foi feito muito rápido. É mesmo? Você acha que o Dória vai lucrar com isso? Mas conta mais, por que você acha? Como que ele vai lucrar com isso? De instigar, de curiosidade. Eu acho que esse é o caminho. Incrível, muito obrigada, Isis.
Obrigada, assim, por dar a oportunidade de eu falar algo que eu gastei tanto tempo lendo, investigando, assim. Então, eu acho que o projeto de vocês é muito bacana, de tentar aproximar o público da ciência, o público de uma forma diferente de entender o que está acontecendo. Então, eu agradeço muito o convite, desejo toda a sorte para vocês. Este podcast é uma iniciativa do Sociologia em Movimento, grupo de extensão da Faculdade de Educação da USP, orientado pela professora doutora Márcia Gobi, financiado pelo Programa Unificado de Bolsas, editado por Lucas Pinto, Ricardo Freire e Verônica Lopes, roteiro por Sofia Barreto.